Hoje nós vamos falar sobre auditoria. Como funcionam as auditorias? Qual é a utilidade para as empresas na prevenção de problemas futuros, no entendimento de como está exatamente o funcionamento a cada momento de uma empresa? Conversa aqui com a gente o Paulo Roberto Aing. Ele é sócio-diretor-geral da Miller & Prey, empresa de auditoria e de consultoria, que trabalha em todo o Brasil e que tem sedes em Curitiba, Porto Alegre e Blumenau. Diretor, vamos começar entendendo. Para que serve a auditoria? Para explicar de forma didática, para quem não conhece exatamente o trabalho. Como é que a gente pode resumir? A auditoria consiste em examinar de forma isenta e independente algum fato ou uma situação, um procedimento. Então, nós podemos separar em duas frentes de trabalho. Uma, a auditoria contábil, onde nós somos contratados para examinar o conjunto das demonstrações contábeis de uma empresa e opinar de forma independente se aqueles números apresentados representam adequadamente a situação patrimonial e financeira daquela empresa naquela data base. Agora, de maneira complementar, nós podemos fazer o que nós chamamos de trabalhos previamente acordados, onde a gente define, junto com o cliente, quais são as áreas e a abrangência dos trabalhos que a gente vai atuar. Então, por exemplo, na área trabalhista, previdenciária, nós podemos examinar todos os controles inerentes a esse departamento, evitando contingências, aprimorando os controles desta área, a parte tributária que hoje é tão relevante nas empresas, também prevenindo contingências, buscando o melhor resultado, o seu melhor planejamento nesta área, na área financeira, na área de estoques, produção, todas as áreas buscando a melhor eficiência, o aprimoramento dos controles, confirmando que está ok e indicando alguma melhoria que possa ser adotada. Nós nos acostumamos a associar auditoria com dificuldade pelo noticiário. Quando você ouve falar em auditoria, dá a impressão que a empresa está precisando ser revista por algum motivo. Tem fundamento ou a auditoria pode ser permanente, pode ser a cada momento? Assim, quando nós somos chamados numa situação já de dificuldade, ainda assim podemos tomar todas as medidas e possivelmente corrigir o rumo. Agora, o ideal é que nós sejamos procurados antes destas dificuldades. De uma forma preventiva, nós podemos e devemos vir para confirmar a adequação daqueles números, a adequação dos procedimentos que estão sendo adotados. Agora, em existindo algum tipo de falha, em existindo algum tipo de incorreção, vamos apontar junto a indicação das alternativas para solucionar aquele problema, para não chegar nessa situação de agravamento. Agora, sim, se acontecer esse tipo de situação, também somos chamados para vir e auxiliar na correção do rumo. E como é que nós poderíamos resumir a diferença do interno? Porque internamente, geralmente, se imagina que existe um trabalho de acompanhamento, de fiscalização interna. Por que a auditoria independente externa pode fazer a diferença? Porque não temos subordinação à empresa. Não temos subordinação a nenhum funcionário, nenhum gestor e nem mesmo ao sócio da empresa. Nós somos contratados pelos sócios da empresa, pelos gestores da empresa, mas opinamos de forma independente para a empresa. Ele é impessoal. A auditoria interna, ela é complementar à nossa quando a empresa tem uma estrutura compatível com isso, onde pode, de forma permanente, revisar também esses controles. Sua experiência tem já mais de 30 anos de tempo. Dá para dizer o que mais mata uma empresa, o que mais prejudica uma empresa? Onde é que estão os problemas? Essas áreas financeiras, da gestão, sempre um risco, uma temeridade. A parte trabalhista no Brasil ela é muito complexa e ela tem gerado muitas contingências que, se não bem administradas, podem, às vezes, engolir a própria empresa. E a parte tributária. A nossa carga tributária ela é imensa e, se não bem gerida, ela pode se pagar mais do que necessário ou gerar contingências que as penalizações hoje são muito grandes. E tudo isso, para entender um pouquinho até do Brasil, tudo isso vai para o preço do produto, vai para o chamado custo Brasil. Todos esses custos acumulados e a empresa tem que se garantir com relação a isso. Com certeza. Faz parte da eficiência da administração da empresa, onde ela tem que se preocupar com o produto, em vender o produto ou o serviço, receber, então, a concessão do crédito
é muito importante, a área de cobrança é fundamental, e toda a estrutura de pessoal e todo o arcabouço tributário que representa um custo gigantesco para as empresas e que precisa ser bem monitorado. O que uma auditoria entrega para a empresa que contratou o serviço? Ser voltado à opinião das demonstrações contábeis, o que se chamava antigamente de parecer dos auditores independentes. Hoje, um relatório expressando a nossa opinião sobre a adequação ou não daquelas demonstrações contábeis. E se contratado para esses demais serviços de controles internos, então a gente apresenta um diagnóstico, uma fotografia do que nós enxergamos naquele momento, naquele departamento. O que está bom, confirmando essa adequação, o que poderia ser melhorado, ou eventualmente alguma falha, ou em último caso até algum desvio de conduta, alguma fraude, que também pode ser detectada através de uma auditoria. Tudo vai depender da contratação e da abrangência que o trabalho vai ser dado para a empresa. Que tipo de empresa usa o serviço de consultoria, de auditoria? Pode ser qualquer empresa, tem porte, empresa pequena, empresa média também pode usar o serviço? Todas as empresas podem, sim, porque é uma relação de custo-benefício. Existem as empresas que são obrigatórias de contratação dos serviços de auditoria independente, que são as sociedades anônimas de capital aberto, que negociam ações em bolsa, o Banco Central determina para as instituições financeiras, administradoras de consórcio, a SUSEP, as seguradoras. Então, esses órgãos reguladores determinam que essas empresas se submetam a uma empresa de auditoria independente. Agora, tem toda uma gama de empresas médias, pequenas e grandes que não tem uma exigência legal, mas para a transparência e prestação de contas entre os próprios sócios, para a confirmação da adequação dos gestores da empresa, para aprimoramento de controles, para evitar perdas. Então, todas as empresas podem e deveriam contratar o serviço de auditoria, porque é um profissional de fora, independente, que vai enxergar a empresa com outros olhos e vai complementar aquilo que eventualmente não esteja sendo enxergado, atestar sobre o que está sendo bem conduzido. Então, é um trabalho complementar à estrutura interna que a empresa tem. E essa relação de custo-benefício tem se mostrado muito vantajosa. Ainda sobre custo, é possível ter uma noção do que representa o custo de uma auditoria? A gente pode dizer que o valor dos nossos honorários sempre vai se basear equivalente a um funcionário a mais dentro da empresa. Dependendo da complexidade e da extensão dos nossos trabalhos, pode representar um funcionário menos ou mais graduado dentro do organograma da empresa. Mas equivale a ter um funcionário a mais na empresa com a segurança de toda uma estrutura de auditoria que vai enxergar de fora o que está acontecendo na empresa de forma isenta, vai apontar o que está bom e o que eventualmente precisa ser melhorado. Como empresa, como dirigente e conhecendo os problemas que são encontrados, tem muita coisa que surpreende? Que você fica imaginando como é que se chegou nesse ponto? A gente, por mais que temos alguma experiência e colegas sócios com mais experiência ainda, a gente nunca viu tudo. Sempre tem alguém com alguma criatividade para, intencional ou não intencional, causar algum tipo de problema para as empresas. Então, esta revisão, este acompanhamento, esse monitoramento, representa a segurança da continuidade normal das operações. Tudo o que a empresa precisa é se perpetuar. Ela se perpetua com a estrutura alcançada na gestão dos atuais sócios, na sucessão aos novos sócios, numa empresa familiar ou não, a gente pode fazer esse assessoramento continuado também. Então, o trabalho da auditoria, ele representa esta segurança a mais de se perpetuar, buscando sempre o melhor resultado. E há casos de surpresa para o proprietário, para o presidente, de ser completamente diferente do que ele imaginava o quadro a partir de uma avaliação externa técnica? É bastante comum isso. Sempre se agrega. Agora, em muitos casos, às vezes, o gestor não está muito familiarizado com a questão contábil, com a questão tributária e bem assessorado interno ou não, por desconhecimento ou não, tem se mostrado às vezes muito diferente daquilo que imaginava ser a sua condição tributária. As empresas familiares
dão mais trabalho para as auditorias? Eu diria que não. Ambas são situações porque a gente trabalha, como falei antes, a empresa, independente dos seus sócios, independente dos seus administradores. Agora, uma empresa familiar só precisa ter esta condução muito clara, se os sucessores da família estão ou não preparados para essa sucessão. Uma questão muito diferente é ser herdeiro, outra questão é ser sucessor na gestão do seu negócio. Então, esse assessoramento e esta franqueza, esta independência de poder debater sobre esse assunto e se essa sucessão merecer algum complemento a mais de trabalho, até para auxiliar essa transição, também o trabalho de auditoria ou de consultoria aliado a ele pode contribuir bastante. E a questão também, você falou dos sócios, a questão de transparência entre sócios, para entender exatamente o que está acontecendo na empresa, o que nem sempre acontece. Exatamente, porque os sócios, uma sociedade dá muito certo quando os sócios são complementares. Então, muitas vezes o sócio atende mais a parte administrativa, outro mais a parte financeira, outro mais a parte comercial, industrial. Então, nem todos os sócios têm a mesma leitura sobre os seus números contábeis e tributários. Então, uma opinião independente, um exame independente e uma transparência disso apresentando aos sócios dá muito mais segurança na tomada de decisão e o equilíbrio de conhecimento entre eles sobre os números da empresa, né? Nós temos um intervalo, estamos falando hoje sobre auditoria, como trabalho, que representa o Paulo Roberto Aing, que é diretor, sócio-diretor geral da Miller e Prey, que está conversando com a gente aqui e explicando melhor esse funcionamento da atividade. Já voltamos.